I want to talk about photographs, and so I've judged various Wiki Loves Monuments competitions over the years. I kind of want to give you hints on how to win them, to get the best out of your images that you can, and get them through quality processes on Commons. If this will work. So on Wikimedia Commons, there are various ways you can get recognition for your photos as being high quality. There is featured pictures, where you have to have very high quality images and you have to have a wow factor. So they have to be really impressive to see. And you can have two of those being discussed at any one time. You have to finish discussing one before you can open another. So it's quite restrictive. You have quality images, which is a process where they look at the technical quality of your picture and make sure when you zoom in, it is looking very high quality, very good, and you've got the best possible image out of the camera you are using. You can nominate up to 5 of those per day. I want to emphasize in particular that it's the best quality you can get from your camera, not the best possible camera. So even with your mobile phone, you can contribute quality images on Commons. I will show this shortly. There's also valued images, which I think possibly is particularly important for Brazil because it's highlighting the best image we have of a particular topic. And that's regardless of quality. It has to be reasonable quality. But if you have the picture of a favela, of a church, of anything around Brazil, and that is the best on Commons, you can put it forward as valued images. So it's a nice process. One thing that's important is to try to get encyclopedic or educational images. So if you are taking a picture of a church, you want to represent a church, it wants to be visibly recognizable as the architecture of that church. You can do reflections, you can do different angles and everything like that, artistic, but for putting onto a Wikipedia article, you want to represent the church in a boring way almost, and that's often what these processes look for as well, so that you can best represent that topic for an encyclopedic article. So really focus on documenting what the object is, and I'll mention why that's important as well later. There's also featured media. If you have videos, there was someone videoing a minute ago, you can put them through featured media. It's a bit broken at the moment. There's no bot that looks after it, so it's a bit difficult. And I really want to emphasize, if you are submitting a photo to a photo competition, Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Earth, if you put it through quality images, you can make sure that you're putting the best possible image into that competition. And judges will zoom in, they will look at the details of a picture, they will look at how high quality it is as well as how artistic it is. So this is an important thing to do. Just to show some images of what you can get. So these are featured images. And with these, you really have to get the best possible image you can get. So it has to be high quality. You have to zoom in and see all the pixels, very high quality. It's sharp, it's not noisy, it's getting the best angle possible. So these are tricky to get, but possible. This is in Paraty, in Rio State. The lizard is in Tenerife. If you've got a good camera, you can get these, but it can be very tricky. So I have 10 of these now. It's difficult to get. Quality images is a lot easier. I think I now have 4,000 of these. If you are taking photos in good light, making sure you're capturing the subject well, then you can get a quality image from it. This is the rooftop of Museo Paulista in Sao Paulo. This was taken with an iPhone 5. It's an old phone. It's not a great camera, but this was good quality for what you can get out of that camera. So this is a quality image. This one is one I took in 2013. It's a terrible photo. If you zoom in, it's blurry, it's noisy, it's not great. But this is Zebu. It's a tall ship that was built in 1936
And unfortunately, in 2021, it ran aground and was wrecked. It's no more. It does not exist. You cannot go and take a new photo of this. So this is the best photo we have at the moment. And that meant it can be a valued image, and it can be recognized that way. So I think this process is really important. If you've got something you can no longer photograph, something that's been demolished or taken away, you can still get it recognized through this process, even if it's not the best. This is the saddest photo I've taken. This is a monument in Sao Paulo. Este espacio foi ocupado originalmente por uma placa de bronze com uma representação da primeira missão em Sao Paulo. A placa foi furtada em 2004 e, devido à insuficiência de registros, não foi possível reproduzi-la. You cannot reproduce this relief, it's lost. So if you're capturing a monument for Wikilove's monuments, do try to get everything. Try to get all the different parts. Because you never know when something will go missing. I cannot walk past a monument now without taking photos of it. And I hope you can do the same, because you never know. If you go back tomorrow, it might no longer be there. And try to capture it if you can, so you get all angles. So you could even turn that into a 3D model in the future and reproduce that monument if you needed. It's really important, I think, for putting media on Commons. The other thing I want to highlight is you take a picture, it looks good, you need to post-process it as well. So there's things you can tweak with the photo which will dramatically improve it and get it through these processes. So for example, there's chromatic aberration, which is if you look around, is this pointer? Oh, just about. If you look at the top of this horse, you can see kind of a purple fringe. That's because of the lens artifacts that have ended up in the image. And that is very easy to fix. In software, it's a click, fix chromatic aberration, and those go away. So that's a nice thing to do. You can correct the white balance. You can make sure it looks realistic. It's not too blue, not too red. You can reduce the noise. If you zoom in and you see it's noisy, you can reduce that with AI in sophisticated cases, but just with simple processes in software as well. And you can sharpen it. You can make images sharper. You can make sure the brightness is right. You can make sure the highlights are not too bright and things like that. Something else is vertical horizontal alignment. If you take a picture of something from an angle, looking up, it will be distorted. It will shrink towards the top. And you can correct for that. You can make that perspective corrected. And that's a more natural way of seeing that. So that's an example on the right, just showing the first one is as came out the camera, and then you can perspective correct it. These are all things that Quality Images teaches you how to do, because people give you feedback, they give you a review of your image, and you can make improvements on it. I do encourage having a look at the image guidelines, which are in Portuguese as well. And in terms of software, I use Lightroom for this, but you can also use Darktable or Snapseed on mobile, are very powerful for this kind of post-processing. And the other thing I just wanted to emphasize is always upload the full resolution of your image. The minimum is 2 megapixels, but don't try to upscale or anything like that. And that is everything I have. So it's just a few hints. If you can follow these, use the quality image processors, valued image processors, you'll get the most you can out of your images. Thanks. Bem, eu fiquei com a tarefa um bocado ingrata de tentar meter em 10 minutos uma coisa muito complexa, que são as regras no fundo, são as regras de direito de autor necessárias para se poder publicar no Commons. Porque não só é preciso ter em conta a lei brasileira, como a lei americana, e os vários casos, sobretudo da lei brasileira, o que torna a coisa realmente um pouco difícil. Então, o Commons tem uma página fantástica para servir de guia para isto, que é o Copyright Rules per Territory. Existe para cada país pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado, normalmente do próprio país, ou então que falam a mesma língua e têm acesso à documentação, constroem este recurso. Ele normalmente, a gente tenta que ele esteja atualizado, mas ele é obviamente um trabalho em construção, e reúne as principais
por exemplo, num caso que existe muito material, como é o caso do Brasil, ele deve estar bastante completo. Se formos, por exemplo, para a Guiné-Bissau, já vai ter muito menos coisas, porque também a informação é muito menos disponível. Neste recurso, vocês têm as principais regras. Estão a ver, não estão? As principais regras de copyright do Brasil, com a regra básica dos 70 anos, isto convém ler com atenção, né? Tem as disposições para trabalhos de governo, uma pequena nota sobre a ronda o protocolo que foi assinado no Uruguai pelos Estados Unidos, que é o que força a lei brasileira a ficar debaixo da lei americana no Commons em relação a estes conteúdos, por isso é que é um bocado mais complicado também, acaba por complicar toda a questão do copyright. A questão das fotos, que já vamos lá, e as várias tags que podem usar ao subir as fotografias. Além de casos especiais, como a moeda. Isto está em inglês, mas vocês, traduzindo, penso que conseguem ter acesso. Nunca ninguém se deu ao trabalho de traduzir isto para português, mas usando o tradutor, penso que conseguem ter acesso à informação toda. O caso do grafite, quando é ilegal, porque quando ele é ilegal está fora da lei, tanto fora da lei está fora da lei do direito de autor também, portanto não tem proteção nenhuma no Brasil. Os protocolos técnicos e a liberdade de panorama, que é um tormento muitas vezes para muita gente no Commons, e mesmo no Brasil é preciso ter um certo cuidado. Aqui posso explicar mesmo que na parte de liberdade de panorama no Brasil, o cuidado particular que é preciso ter é não isolar a obra. Não isolar a obra sem ter elementos de panorama à volta. Por exemplo, um painel que está na rua, ele não pode ser fotografado nos limites do painel, porque aí é como se fosse a obra do autor que está sendo publicada, não tem panorama nenhuma, ou seja, não há liberdade de panorama ali, é mesmo a obra artística que está sendo copiada. E uma coisa que na lei brasileira é sagrada é a interferência com o direito económico os direitos económicos do autor da obra. Em vários outros pontos da lei brasileira isso aparece, mas há um respeito muito grande pelo direito que as pessoas têm a ganhar com o produto do seu trabalho. E a partir do momento em que alguém tira uma fotografia que isola aquele trabalho artístico e vende reproduções dele, essas reproduções deveriam estar a ser... Portanto, seria só o autor que as poderia vender e interfere com os proveitos dele, económicos. Logo, não é coberto pela liberdade de panorama e há vários casos, inclusivamente em tribunal, em que isso foi elevado. Um que vocês encontram facilmente, talvez, são os casos do Beco do Batman, em São Paulo, na Vila Mariana, se não me engano. Mariana, né? Madalena, na Vila Madalena, em que vários grafiteiros que colaboraram ali levaram à justiça, esses casos estão aqui exemplificados, vários deles, levaram à justiça empresas ou pessoas, fotógrafos que fizeram campanhas lá. Há uma campanha de mochilas, por exemplo, campanhas publicitárias, com os grafites por trás, porque alegaram que o trabalho deles estava a ser usado comercialmente e, portanto, estavam-se a desviar dos proveitos. Por outro lado, um anúncio comercial de um carro que passava por um painel feito por um grafite numa das rodovias de São Paulo foi considerado não válido. Portanto, depende, tem aqui os vários exemplos. Tem aqui um exemplo clássico, que é o do Cristo Redentor, que as pessoas normalmente não têm noção, mas ele está protegido pela lei de copyright. E só não é... os herdeiros do copyright só não vão em cima porque há uma disputa de herdeiros. Porque senão não havia chaveiros nem nada disso à venda o chaveiro é um caso típico de violação porque isola a obra, não é? Aqui nesta página, eu coloquei também este fluxograma, parece uma coisa horrorosa, um labirinto incrível, mas ele tem saída, normalmente. Estão aqui os casos, estão exemplificados os casos mais óbvios. Tem aqui, por exemplo, este é o caso que toda a gente, quando se dá formações sobre Commons, ou como o Paulo
Barley teve a dar ainda agora, é isto que se faz. Portanto, nós tiramos as fotografias, carregamos com CC BY SA4. Se não for este caso, a coisa já entra nesta sopa que está aqui. O segundo caso mais simples as formas geométricas simples, quando um objeto é um quadrado, por exemplo, os logotipos dos clubes de futebol acontece muito isto, porque são objetos que já foram repetidos até à exaustão, já estão completamente no domínio público, são simplesmente remisturados. Isso normalmente é aceito como domínio público no Commons e pode ser carregado. Os outros casos são bastante mais complexos. Eu chamava só a atenção, eu não vou ter tempo para os exemplificar agora, eu chamava só a atenção que, apesar da lei brasileira, porque isto é muito importante, apesar da lei brasileira dar o corte nos 70 anos depois da morte do autor, na regra geral, no Commons isso não se aplica. Porque tem o tal protocolo que foi assinado no Uruguai, em que a lei americana de proteção se sobrepõe à lei brasileira. E o que é que acontece? Quando esse protocolo foi assinado, a proteção na lei era de 60 anos. E ele apanhou essa proteção de 60 anos e protegeu tudo a partir daí. Ou seja, o protocolo foi assinado a 1 de janeiro de 1900, portanto, foi definitivamente aprovado a 1 de janeiro de 1996, menos 60 anos dá 1 de janeiro de 1936. Portanto, essa é a linha de corte. Quando vocês têm quadros, livros, mídia sonoro, toda essa parafernália, ela não pode ser carregada no Commons se o autor tiver morrido depois de 1 de janeiro de 1936, ou a partir de 1 de janeiro de 1936, por causa desta lei. Isto pode mudar brevemente, ou, quer dizer, não sei se brevemente, mas está em discussão, porque a equipa legal da Fundação Wikimedia disse que nós, no Commons, teríamos liberdade de abdicar desta disposição americana. Portanto, poderíamos usar só a lei brasileira e usar efetivamente os 70 anos no caso sobre a morte do autor. Há outros casos, na obra coletiva, julgo que é sobre a publicação. Portanto, usaríamos a lei brasileira direto, sem ter esta disposição da americana que complica tudo. Só muito rapidamente, para vos mostrar um outro caso, que é o caso da lei americana, que é muitíssimo mais complexa. Portanto, se conseguirem perceber a do Brasil já é muito bom, e a americana tem muitos casos dentro dos casos. Embora noutros casos facilite, como tudo o que é produzido pelo governo é domínio público. Finalmente, para terminar, queria mostrar aqui um caso bastante interessante que encontrei. Este é o caso mais recente de discussão de direito autoral que eu encontrei aqui no Jus Brasil. Há uma fotografia que é publicada na internet e há uma agência de viagens, são várias agências de viagens até, que usam aquela fotografia para promover férias no Alagoas, no estado do Alagoas, em Maceió, no litoral do Alagoano. E o autor da fotografia, pelos vistos, tinha o hábito de disseminar as fotografias pela internet, esperar que alguém as usasse e depois processar por direitos autorais, que é o que a gente chama de copyright trolling. Os juízes que avaliaram isto perceberam isso e foram, de certo modo, contra a própria lei brasileira, mas tomaram uma decisão política de negar o caso e consideraram que essa fotografia era domínio público. Agora, isto é um caso raro. Normalmente, o que está na internet, nós temos que assumir que tem autor, mesmo que ele não esteja especificado. Embora, neste caso, e pode ser que ele até faça jurisprudência e que aconteça mais vezes. Embora, neste caso, a fotografia que estava sem autor na internet, os juízes, com um voto vencido, tivessem julgado como domínio público e que a pessoa poderia, que a tal agência de viagens poderia usar, com o mesmo fotógrafo, há vários casos há várias jurisprudência que está disponível na internet, no Ceará e por aí fora, porque ele faz isto pelo Brasil inteiro, fazia e faz, inclusivamente que levaram à falência de empresas. Porque ele pede indenizações grandes, com 5 mil reais por dia, por exemplo, enquanto a fotografia não for tirada, e há casos aqui em que realmente levou à falência de empresas. Portanto, realmente é uma coisa a ter muita atenção. Quando se tira material da internet, ele tem que estar devidamente localizado, com a autoria certa, e saber se o direito do autor é compatível com o Commons daquele material. Pronto, é o que eu consegui fazer em tão pouco tempo.
há muito mais a dizer sobre isto, mas depois nas perguntas, se eu puder ajudar. Olá pessoal, boa tarde. Eu vou aproveitar o espaço aqui, um momento meu, subir aqui também. Eu sou Adriano e esse é o Lucas. A gente vai falar um pouco sobre... Bom, a gente propôs uma capacitação comunitária para a criação de um curso aberto do MOOC na Wikiversidade. Esse projeto, de acordo com o painel técnico que a gente está propondo hoje, a gente está aqui para falar da parte técnica, mas, obviamente, é algo muito expandido, como acho que todo mundo que está aqui hoje, né, que tem que resumir em 10 minutos. Mas, nesse caso, vou passando... eu gostaria, inclusive, também que vocês apontassem a câmera do celular, se pudessem, para acessar do que eu vou falar, que aí eu acho que fica mais exemplificável, assim. Mas, como eu estava dizendo, é um curso feito por muitas mãos, um trabalho feito por muitas mãos, e as pessoas estão aqui, então é um peso muito grande estar falando deles. E, no caso, eu fui o desenvolvedor técnico desse curso, eu e o Lucas, no caso. O Lucas foi o meu guardião, ele que me ensinou a desenvolver o que a gente desenvolveu. Então, é um curso de introdução à audiologia, que está nesse link, e a gente usou a Wikiversidade, que é um projeto Wikimedia, entre tantos outros, como o Wikidata e todos os que vocês conhecem, o Wikicommons. Opa, é para frente. Então, aqui é um print da tela do curso, da página inicial, e é um MOOC. Um MOOC é um curso aberto e livre, e ele é enquadrado também como um recurso educacional aberto. Então, ele tem esse enquadramento na educação, e tanto como um MOOC quanto um REA, que a gente chama, REA, Recurso Educacional Aberto. Então, este curso teve o apoio da FAPESP, com a responsabilidade da professora Lilian, que está ali atrás. Oi, Lilian, dá um oizinho. E, como eu tinha dito, ele foi construído a muitas mãos e teve apoio técnico, pedagógico, e o tempo de projeto foi 1 ano. A Lilian submeteu esse pedido de curso de bolsa para a FAPESP, e, enfim, e é dentro de um outro grupo de estudo em saúde auditiva. Então, isso aqui é uma perna do que o pessoal da saúde auditiva faz, em Bauru, no caso. E o curso foi baseado no modelo do curso de Introdução ao Jornalismo Científico, que é um curso também que... alguém já falou aqui hoje, não aqui nesse espaço, mas em outro, o Juan. E também é um curso da FAPESP, um curso apoiado pela FAPESP, e um curso feito na Wikiversidade também. E no caso desse MOOC, desse curso que a gente desenvolveu, todos nós, ele é baseado no ciclo conectivista. Então, foi a base teórica que eu peguei para desenvolver esse curso. Então, aqui passou. Então, é para frente. Tá. Então, como eu disse, ele é um REA, um recurso educacional aberto, né, que serve para estudantes, para professores. No caso nosso, ele é uma ferramenta para pessoas que têm interesse em saber mais o básico de audiologia, né? Então, para desenvolver esse curso, depois eu vou falar um pouco mais para frente, mas, como eu tinha dito, ele foi desenvolvido na Wikiversidade, e dentro do panorama do MOOC, que é cursos massivos e abertos, ele tem módulos, ele tem aulas, ele tem vídeos, ele tem imagens, e tudo isso é feito com uma relação entre o Wikicommons, que foi conversado aqui agora, né,
que os vídeos e as fotos são hospedadas no Wikicommons, e os professores, como a professora Fernanda, desenvolveu uma aula e a gente colocou no Commons. Outros professores cederam aulas e a gente colocou também no Wikicommons, e ele é espelhado, renderizado, né, que é a palavra correta, no curso. Aqui é um print de como a gente configura o curso numa página que chama Mock Index. Aqui é um processo um pouco mais técnico, mas eu queria deixar o Lucas um pouquinho falar sobre a parte do Mock Index, porque o Lucas já tinha experiência na linguagem Wiki, em Mock também, né? Já conhecia, enfim. Então, deixa eu ver se é isso aqui. Então, só deixar o Lucas comentar rapidamente a parte técnica do curso. Obrigado, Adriano. Olá a todos, olá a todas, boa noite. Explicando aqui rapidamente, devido ao tempo curto, essa página é uma página que estrutura todo um curso, independente de qual seja o conteúdo do curso a ser criado, o modelo de página seria basicamente o mesmo, no qual a gente dá um título ao curso, e inclusive uma das coisas mais importantes, eu lembro que à época foi discutido por várias vezes, porque uma vez definido o título do curso, esse título vai ser reverberado em todas as outras páginas. Então, se no futuro é decidido mudar o título do curso, é um trabalho significativo em várias subpáginas. Uma vez decidido o título do curso, a gente consegue estruturar aulas, conteúdos de aulas, vídeos, e o Mock Index foi a forma mais simples que a gente pensou para que quem fosse criar o curso não precisasse de tantos conhecimentos técnicos. Então, se você já edita a Wikipédia, você já consegue criar um curso Mock, e esse seria basicamente o conteúdo, o conhecimento técnico necessário. Então, todas as outras estruturas por trás, templates, módulos luas, scripts, eles já existem, eles já estão prontos. E à época eu lembro que com essa atividade a gente conseguiu melhorar muito essa estrutura técnica. Então foi uma colaboração significativa que esse curso ele possibilitou. Devido ao tempo, não dá para entrar muito em detalhes, como criar, qual é o passo a passo, mas se alguém tiver interesse, Adriano, a gente fica à disposição para dar mais detalhes. Puxando o gancho que o Lucas falou sobre que essa página no Mock Index, ela contém meio que encapsulado o que a pessoa vai precisar para fazer o curso, para criar um curso. Então, a gente já entende uma barreira técnica, que há uma necessidade de ter um entendimento técnico para desenvolver o curso, pelo menos na época em que nós desenvolvemos, né, que foi em 2022. Como o Lucas disse, houve uma demanda do próprio projeto para melhoria do curso. Então, como o Lucas disse, ele acabou desenvolvendo com a Wikimedia Brasil algumas questões no curso, na Wikiversidade, que melhoraram os aspectos e se adequavam ao círculo conectivista, né, que é por onde, teoricamente, eu me baseei para escrever um artigo científico, que isso também tem uma produção científica, e então havia algumas necessidades para se adaptar a um mock conectivista. E esses pormenores foi repassado para o Lucas, para o pessoal do WMB, e eles implementaram. Porém, ainda alguns impeditivos, algumas dificuldades que eu elenquei aqui. Por exemplo, eu não sei se alguém conseguiu acessar pelo celular, ele não é feito exatamente para o celular, mas você precisa fazer uma adaptação no código para que ele apareça bem no celular. E alguns professores tiveram dificuldade de entender a licença da Wiki, como que isso funciona, enfim, mas isso é um problema inerente ao Wiki. Como eu disse aqui, não é um problema, não que seja um problema, mas é algo a se repassar para quem planeja fazer um curso como esse.
E deixa eu ver. E principalmente o primeiro ponto ali, falta de indicador do processo do curso. Isso entra dentro do ciclo conectivista que eu comentei. E a gente não tem isso. A gente entra no curso e faz as aulas, mas a gente não tem um indicador de se a gente já fez a aula, por exemplo. Então, isso é uma coisa a se implementar também. Então, eu escrevi um artigo sobre isso, que foi publicado na revista EAD em Foco. Tem esses professores e pesquisadores que escreveram um artigo comigo. E é isso. Muito obrigado. Boa tarde a todas, a todos. É uma honra estar aqui. Agradecer o convite e parabenizar o evento. Bom, o meu trabalho, eu vou apresentar dicas e truques para organizar atividades educacionais com a Wikipédia Wikidata, e experiência de ensino e extensão universitária em saúde. Essa atividade é organizada pelo Wiki Projeto Saúde Auditiva e coordenada pelos pesquisadores da USP e Federal de Santa Catarina. Ao longo dessa apresentação, vou apresentar exemplos de atividades educacionais no curso de fonoaudiologia no projeto Saúde Auditiva, em Saúde Auditiva. Bom, eu vou divulgar aqui um resultado do Wiki Projeto Saúde Auditiva, recente artigo foi publicado, que mostra como que é importante organizar atividades educacionais em comunidade. Então, como a gente tem que se organizar para organizar as atividades educacionais. Como o Adriano já mostrou aqui, outro resultado do Wiki Projeto Saúde Auditiva é o MOOC, a Introdução à Audiologia Básica, que está disponível no Wikiversidade. Então, primeiramente, para se organizar uma atividade educacional, a definição do escopo e a temática da atividade. Então, aqui eu coloquei alguns os pontos importantes, né, que são os critérios temáticos, quem público-alvo, quais são os alinhamentos com as políticas públicas e qual a inserção curricular. Então, os critérios temáticos, quem que a gente vai engajar os temas, né, para poder fazer a atividade educacional. E quais são o público, né, alvo, quem são os participantes que vão ser atingidos, né, e o alinhamento. Como aqui o tema é sobre saúde auditiva, é importante a gente estar conectado com o Sistema Único de Saúde. E a inserção curricular. A Wikipédia e os outros projetos da Wikimedia como forma de ferramenta na extensão universitária digital e na curricularização, segundo a resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, uma forma de anexar no currículo a Wikipédia e os projetos da Wikimedia. Então, como dica, né, as estratégias de comunicação e divulgação. Quais são os canais utilizados, quais são os formatos e material de mobilização e como articular as redes locais e acadêmicas. Então, como canal utilizado, a gente tem os canais digitais, os canais presenciais e formatos diversos, né, como artes gráficas para redes sociais, e a importância de divulgar os resultados, através de apresentações, publicações científicas, ou divulgação para a imprensa, ou DIF, que é o blog da comunidade. A outra dica é a organização de encontros e cronogramas. Quais são os modelos de encontros? Então, pode ser presenciais, híbridos e remotos. E quais seriam as sugestões de agendas adaptáveis à carga horária?
Então, tem esses modelos, né, de encontros, e as sugestões de cronograma seria adaptar a agenda com as outras universidades. E como utilizar os módulos de treinamento seria outro item. Podemos utilizar a página do dashboard, que existem os modelos, os módulos de treinamento, ou a Wikipédia AIZ, que é um outro item que pode ser acessado pelos participantes. E quais são as formas de organizar oficinas introdutórias, e também teria na página dos módulos, e como acompanhar o desenvolvimento das competências dos participantes. Aqui o print da página, né, dos módulos. Outro item que, para assim, organizar as atividades educacionais, são as ferramentas para gerar lista de conteúdos. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui tem o PetScan, que também gera lista de conteúdos para ser trabalhados nas atividades educacionais. Aqui da Wikipédia, o PagePile, que tem a mesma função, ele gera lista de conteúdos a partir de um tema. O Quick Categories, ele escolhe uma categoria e gera a lista de conteúdos para ser trabalhado nas atividades. Aqui um Linked Items, também. O Listeria Bot, Not in Other Language, são todas ferramentas que geram lista de conteúdos. O Quick Data Query Builder, também lista de conteúdos da Wikidata, utilizando a Wikidata. E aí, como monitorar atividades educacionais e edições. E como o dashboard contribui nas atividades. Então, aqui é a ferramenta que mais se utiliza, que é o dashboard. Então, ele vai acompanhar os participantes nas suas edições. E o dashboard também ele gera também projetos como campanhas, oficinas e também acompanhamentos das edições dos participantes. Então, é importante que depois de ter gerado, né, gerou os conteúdos, foi o acompanhamento dos participantes. É importante documentar, ter a documentação em algum projeto, né, do Wikimedia. Então, aqui tem o projeto, o exemplo do projeto de saúde auditiva, que está no MetaWiki, né, que está depositado no MetaWiki, publicado. Na Wikiversidade, o projeto de saúde auditiva. E na Wikipédia, no portal das oficinas. Bom, obrigada. Desculpa o nervoso. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para o Paulo. Inclusive, muito interessante esse assunto. De fato, 10 minutos é pouquíssimo tempo para um assunto tão complexo. Eu queria que você indicasse links para ou caminhos para a gente descobrir, porque mesmo quando o autor da foto sou eu posso, mesmo assim, violar direitos autorais. Como você mesmo comentou, eu fotografei um mural, fiz aquele recorte, subi no Commons, com a intenção de ilustrar o mural, posso estar violando direitos autorais, fotografando um quadro, por exemplo, também. Então, se existem caminhos para a gente ver se as fotos que estamos tirando com os nossos alunos ou entre amigos, se essas fotos elas estão violando direitos autorais, mesmo que sejam fotos nossas. Sim, excelente pergunta, e realmente foi uma coisa que eu só mencionei de passagem, mas, por exemplo, tomando aquilo que nós fizemos com o Paulo Barley na praça, ali atrás, a primeira coisa que nós fizemos foi fotografar o grande monumento do 2 de Julho que está lá no meio.
é um copyright que entra, portanto, nós temos o copyright da fotografia que estamos a tirar, mas o objeto que nós estamos a fotografar não é, por exemplo, uma planta, uma árvore, um lago, e mesmo assim, dependendo do lago, se tiver um desenho arquitetónico diferente, já entra com a arte. Portanto, temos de ter a noção da arte que eventualmente está ali. Depois entram vários outros conceitos, como é o caso da liberdade de panorama, que eu falei, que cobriria aquele monumento, mesmo que ele não fosse antigo, eu julgo que ele já é bastante antigo. Ele poderia já ter passado para o domínio público, como eu penso que passou, e aí não se punha nenhuma questão, está no domínio público, pode ser fotografado à vontade. E tem mais 2 conceitos que são importantes, que estão explicados no Commons, nas páginas respectivas, que é o de minimis, ou seja, a lei não, o de minimis é o breakdown daquilo é, a lei não se preocupa com ninharias. Ninharias existem em Brasil? Não? Ninharias são detalhes, coisas pequeninhas que não têm importância, picuinices. A lei não se preocupa com isso. Ou seja, se nós tiramos uma fotografia e existe um cartaz que tem copyright e está lá num canto, embora nós estejamos a fotografar um lugar que tem uma coisa com copyright, ela está dissolvida no meio das outras coisas e, a não ser que se depois se isole aquele cartaz especificamente, não estamos a violar, ninguém vai pegar aquilo para levar a tribunal por causa daquele detalhe, há imensa jurisprudência nesse sentido. O outro conceito é o conceito do o limiar da originalidade, que é, a partir de que ponto é que é considerado que um objeto é original. Na página que eu indiquei, no Commons, tem vários exemplos de casos que foram a tribunal e passaram ou não passaram. Eu lembro-me, por exemplo, há uma rede de supermercados aqui, que é a Paz Mendonça, se não me engano, ou de grossistas, ou qualquer coisa do género, e aquele tem um logo diferente. E houve uma senhora que um dia se lembrou de fazer bonecas com aquele logo e vender à porta. E eles processaram. E como as bonecas eram o logo, praticamente, só que em forma humana, o tribunal considerou que não excedia o limiar da originalidade, ou seja, nem entra na questão do de minimis, de não se preocupar com ninharias, aquilo nem tem copyright. Portanto, e é preciso ter estas camadas todas. O conceito principal é o da obra derivada. Portanto, nós temos a nossa obra principal, que é o que nós estamos a fotografar, é a fotografia que estamos a fazer, e, eventualmente, as obras derivadas que possam estar no campo que estamos a fotografar. Esse é o cuidado que devemos ter. Quando aparece uma que tenha copyright, mesmo que ela não esteja a infringir, portanto, que seja um caso que não está no centro, por exemplo, num museu, convém pôr o autor. Sobretudo, mesmo estando no domínio público, convém pôr o autor. Fotografamos um quadro num museu, o quadro está em domínio público. Deve estar o autor do quadro lá, para obedecer a lei brasileira. Na lei brasileira nunca se extingue o direito moral, o direito à autoria. Portanto, mesmo que entre no domínio público, nós somos sempre obrigados a continuar a colocar a indicação lá. Eu não sei se expliquei ou se... I have a question for Mike about how is the process of quality evaluation of made on Commons. It's only rely on the community or have some kind of automated mechanisms for that. I'm not sure about your presentation you mentioned in the first line, so a little more information about that would be great. Thank you. Yeah, the idea is that if you nominate images, you should review someone else's images as well. So if you put 5 images up, also try to review 5 others. There's a very active community that's reviewing them, and they will either say, yes, it's great, no, it's terrible, go away, or it could be better with these things. You can fix the chromatic aberration and then they'll support it. It can also then just go through the process and not get a rating at all, which is a sad case. But normally you get some feedback on it. You can also get cases where there's arguments about whether it is or isn't quality images, and there's a discussion that forms around that. But it's a community within a community on Commons that's very active with that, and if you listen to what they say and take that on board, then they will welcome you, they will keep on giving you feedback and help you get better images out at the end. Do you need to translate? Eu não consegui pegar a sua pergunta inteira, se você puder... pode ser.
Minha pergunta em português. Eu perguntei se o Wikimedia Commons tem algum mecanismo automático para fazer avaliação de qualidade. Foi uma coisa que não ficou muito claro para mim na apresentação, que ele mencionou inicialmente. E já estava falando a resposta. Ou se é simplesmente a comunidade, ou majoritariamente a comunidade, tem algum mecanismo automático. O Mac explicou que existe uma... O que se costuma fazer ali quando você nomeia, né, quando você indica uma foto, uma imagem para ser uma imagem, uma mídia de destaque, é prática comum que você também comente em outra indicação, outra nomeação. Então, isso acaba sendo um processo, né, que vai alimentando essas candidaturas. Então, você indica a sua imagem, mas também comenta em outra candidatura para movimentar mais essas páginas. Boa noite. Eu criei uma vez um curso na Wikiversidade em espanhol. Eu encontrei não tão potente. Eu tomei um curso em Coursera.org e lá os recursos multimédia que usa. Então, eu tenho duas perguntas. Uma é que recursos multimédia vocês usam nos cursos de universidade que vocês desenham? E a segunda pergunta é se outras pessoas que desenham cursos na Wikiversidade ou mesmos estudantes têm oportunidade para dar retroalimentação na página de discussão e contribui a melhorar o curso, né? Porque Wikiversidade, como outras plataformas Wikimedia, são colaborativas e essa é uma fortaleza disso. Então, isso é uma questão mesmo a ser discutida. Inclusive, no artigo científico, a gente elenca a diferença de você usar o Wikiversidade, usar a Coursera ou usar qualquer outro tipo de ferramenta que tinha disponível enquanto a gente pesquisou. Não é uma pesquisa minha inédita, eu só pesquisei de outros autores. Vamos dizer assim, a vantagem de usar o Wikiversidade é quando você já está inserido no mundo Wiki. Então, você já faz uma rede de colaboração onde alguém adiciona no Wikimedia Commons a imagem, ou um vídeo, e aí você já insere dentro do curso. Você tem, como é o caso do pessoal aqui da audiologia, tem alunos trabalhando nos verbetes, e você cita os verbetes dentro da Wikiversidade. Então, tem esse ecossistema que vai se alimentando e que não é possível fazer isso num Coursera, num outro... Enfim, é que você falou Coursera, agora eu estou com ele na cabeça, mas existem muitas plataformas que fazem isso. Houve, por parte da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Odontologia, que é onde foi desenvolvido esse curso, esforços pelas pessoas que compunham o curso de tirarem fotografia, por exemplo, não tinha, você fez, né, uma pesquisa de ferramentas que já tinha para ser usado como foto, né, por exemplo, a cabine, né? E a gente não tinha, por exemplo, uma cabine, como que chama? Cabine acústica. Não tinha uma foto legal de uma cabine acústica. Então, como a gente estava inserido dentro da faculdade, a gente fez uma pesquisa, ver o que faltava de imagem. E nós mesmos fomos lá, ou enfim, pediram para os alunos tirarem, né? Então, eu acho que ele funcionou porque está dentro desse ecossistema, né? E eu esqueci a segunda pergunta. É verdade, dos alunos, exatamente. Então, isso é um pilar conectivista, que é o qual o curso é baseado. E sim, há página de discussão dentro do curso. Para cada aula, há uma página de discussão em que os alunos podem, na verdade, esta é a ideia, né, que eles construam conversando sobre a aula. Só que assim, o que faltou no caso desse curso em específico é um projeto piloto. Então, poderia ter passado por uma avaliação dos alunos, por exemplo, de eles fazerem o curso
e escreverem, se conectarem literalmente na discussão ali. E lembrando que esse curso ele é baseado num curso de introdução ao jornalismo científico, que é um requisito básico para pessoas que são jornalistas e querem desempenhar a bolsa de jornalismo científico, que por sinal é uma bolsa que eu tenho agora. E no curso de jornalismo científico há uma discussão muito grande entre os alunos. Então, os e-mails que estão referenciados no curso, que no caso é do coordenador, recebe e-mail frequentemente de alunos questionando o curso, tipo, isso aqui está desatualizado, isso aqui não funciona, está difícil. E essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia, que os alunos eles possam editar e propor melhorias, porque essa é a ideia conectivista pela qual o curso se propõe a se adequar.